Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das perguntas mais assim fundamentais, né? Será que tem mais alguém lá fora? Estamos sós no universo? A gente juntou um material bem variado, desde o que a NASA está fazendo hoje em dia, até umas reflexões mais filosóficas, históricas e, claro, o famoso paradoxo de Fermi. Isso mesmo. A ideia aqui é tentar extrair o filé, sabe? A essência dessas fontes todas, tentar conectar essa busca científica, que está super ativa, com as perguntas mais profundas. O que significa encontrar vida? Ou, né, o que significa se a gente for mesmo único? Vamos focar no que é crucial para entender isso de forma, bom, direta. Perfeito, então vamos começar pela ciência. As fontes falam muito de astrobiologia. Parece que é por aí que tudo começa, né? Como é que ela organiza essa busca na prática? Exatamente. A astrobiologia é tipo um guarda-chuva que junta um monte de coisa. Astronomia, biologia, geologia, um monte de gente trabalhando junto para entender como a vida surge, evolui e onde mais ela poderia existir, sabe? E o ritmo tá, nossa, impressionante. Principalmente com essa explosão de descoberta de exoplanetas, né? Com o Kepler, agora o TESS, são milhares, e muitos deles naquela tal de zona habitável. Ah, a zona habitável é onde teoricamente poderia ter água líquida, certo? Mas as fontes também martelam muito numa coisa chamada bioassinaturas. O que é isso exatamente? E por que parece tão, sei lá, complicado de achar? Sim, a zona habitável é esse ponto de partida, água líquida na superfície. Agora, as bioassinaturas são os sinais que a gente procura. Podem ser gases na atmosfera de um planeta, padrões específicos de luz refletida, moléculas complexas, qualquer coisa que possa indicar um processo biológico. Mas o fascinante e o difícil é a complexidade disso. Porque, olha, uma coisa é detectar um sinal. Outra bem diferente é ter certeza que ele só pode ter vindo da vida, entende? Por isso essa busca por sinais agnósticos, que não dependam só da nossa química aqui da Terra, com carbono e água. E sempre tem o risco de um alarme falso, né? Um falso positivo. Uhum. E estudar os nossos vizinhos aqui, tipo Marte ou as luas de Júpiter, Saturno, como isso ajuda nessa busca maior? A ajuda de Manes é o que a gente chama de planetologia comparada. Olhar para Vênus, que é o inferno, para Marte, que já foi mais úmido, para a Europa, Encélado, que parecem ter oceanos subterrâneos. Isso mostra a variedade de mundos que existem por aí e revela ambientes que a gente nem imaginava, super extremos, mas onde a vida talvez pudesse dar um jeito de surgir ou sobreviver. Quem sabe em oceanos salgados, lá embaixo, protegidos da radiação, como algumas fontes sugerem para Encélado. Isso meio que expande nossa cabeça sobre o que é habitável, né? Ok, entendi. Então a ciência está avançando e encontrando planetas que poderiam ter vida, mas aí vem o tal do grande silêncio, o paradoxo de Fermi. Se tem tanta chance, tanto lugar, cadê todo mundo? Pois é, esse é o grande nó, né? A equação de Drake tenta colocar números nisso, quantas civilizações poderiam existir. É só que ela depende de um fator que é pura especulação, e que as fontes debatem muito o L. Quanto tempo uma civilização tecnológica dura? Se elas não duram muito, sabe? Se autodestroem ou acontece alguma outra coisa. Isso poderia explicar o silêncio, mesmo que a vida em si seja comum. E tem modelos como os do Pransus, que sugerem que se uma civilização quisesse colonizar a galáxia, ela poderia fazer isso relativamente rápido em termos cósmicos. O que torna o silêncio ainda mais pesado, mais estranho. E essa questão do silêncio acaba conectando com umas ideias mais, digamos, filosóficas, né? Sobre a gente ser especial, único. Sim, com certeza. Existe uma linha de pensamento bem antiga que a gente pode chamar de cosmologia da unidade. Vem lá de trás, mas ganhou força no século XIX com gente como William Whewell. Eles argumentavam contra a ideia de muitos mundos habitados, defendendo que a Terra e a humanidade tinham um lugar especial. Essa ideia ainda ecoa hoje, de certa forma, em variações do princípio antrópico, aquela noção de que o universo parece muito bem ajustado para a nossa existência, o que talvez sugira que somos, de fato, singulares. É uma tensão bem interessante, né? De um lado a ciência procurando,
Do outro, essa reflexão mais filosófica sobre talvez não ter o que encontrar ou sobre sermos o ponto final. E se o contato acontecesse? As fontes parecem bem divididas sobre ser bom ou ruim. Muito divididas. Claro, tem o potencial de ser algo incrível, né? Imagina o conhecimento que a gente poderia ganhar. Mas os riscos também são enormes. Gente como Diamond alerta olhando para a nossa própria história aqui na Terra, né? Encontros entre culturas diferentes nem sempre foram pacíficos. O raio também levantou preocupações sobre o simples fato de saberem que estamos aqui. E a gente não tem a menor ideia de quais seriam as motivações de uma outra inteligência, né? Seriam colaborativos? Ou mais egoístas? Exploradores? É pura especulação. E tem a barreira física, né? A distância. Exato. As fontes que falam de viagem interestelar, tipo o projeto Daedalus, que foi pensado lá atrás, mostram que é algo, nossa, monumentalmente caro e difícil tecnologicamente. Precisaria de um esforço global, talvez por séculos. Então, assim, contato físico, alguém chegar aqui ou a gente ir lá, parece muito, muito improvável no futuro próximo. O que as fontes consideram mais plausível é detectar sinais, sabe? Ondas de rádio, alguma estrutura artificial, algo à distância. Certo. Então, para a gente tentar amarrar isso tudo, a ciência está cada vez mais equipada para procurar por planetas e por sinais de vida, mas, ao mesmo tempo, a gente continua ouvindo esse silêncio cósmico. E esse silêncio alimenta tanto os paradoxos científicos quanto essas perguntas filosóficas super antigas sobre o nosso lugar aqui, se somos especiais ou não. Exatamente. E talvez para fechar, uma provocação que vem das próprias fontes que a gente analisou. Será que esse silêncio não é, em parte, um reflexo da nossa limitação? Será que a nossa definição de vida, ou mesmo de inteligência, não é estreita demais? A própria busca por bioassinaturas agnósticas já aponta um pouco para isso, né? Talvez a questão não seja que não há nada lá fora, mas sim que a gente ainda não consegue reconhecer algo que seja verdadeiramente alienígena. Talvez a gente precise expandir nossa própria percepção. Fica aí a reflexão.